Israel, acabou de revelar uma descoberta incrível. Da piscina de Siloé, os arqueólogos revelam o que encontraram escondido sob suas antigas águas, os segredos que estão debaixo da superfície. Acompanhe-nos neste vídeo em uma emocionante revelação, explorando o que Israel descobriu na histórica piscina de Siloé. E descobriremos os mistérios do passado. A piscina de Siloé, famosa por um milagre em que Jesus curou um cego, tem sido um mistério por quase 2000 anos. Ela fica na parte antiga de Jerusalém, chamada Cidade de Davi. Fica na parte antiga de Jerusalém, chamada Cidade de Davi. As pessoas estão empolgadas porque os arqueólogos estão explorando, na esperança de desvendar logo seus segredos. Tanto judeus quanto cristãos estão ansiosos por essa descoberta porque acreditam que é muito importante. Há cerca de 2.700 anos, no século VIII AC, engenheiros criativos de Jerusalém construíram um fantástico sistema de abastecimento de água. Incluía a nascente de Gijom, que alimentava o tanque de Siloé. Esse tanque se tornou uma fonte vital de água. Construíram túneis subterrâneos para conduzir a água e criar o tanque. O capítulo 9 do livro de João na Bíblia conta a história de Jesus curando um homem lá. Isso deixou a piscina famosa. No século V, depois de Cristo, a imperatriz Eudócia quis honrar os milagres de Jesus. Então, construíram uma linda igreja perto do que acreditavam ser a piscina de Siloé. Mas não tinham certeza se era o lugar exato. Em junho de 2004, enquanto consertavam um cano de água na cidade de Davi, os arqueólogos Hani Raish e Lee Shukron encontraram algo incrível. Descobriram 2 antigos degraus de pedra e encontraram uma grande piscina. Essa piscina era enorme, de cerca de 68 metros de comprimento, com extremidades em ângulo, e dava para o Vale de Taira. Poian. Foi como encontrar um pedaço da história da época de Jesus. Escavação completa. A Autoridade Israelense de Antiguidades, IAA, anunciou recentemente que o famoso sítio bíblico da piscina de Siloé, em Jerusalém, passará pela sua primeira escavação completa e será aberta ao público. Atualmente, só são visíveis partes de seus lados norte e leste. O tanque de Siloé é mencionado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento da Bíblia. Segundo 2 Reis 20 horas e 20 minutos, foi construído originalmente há cerca de 2.700 anos, pelo rei Ezequias como parte do sistema de abastecimento de água da cidade. O Evangelho de João também conta a extraordinária história de Jesus curando um cego neste tanque. O IAA declarou que essa escavação será a primeira vez na história moderna que a totalidade da piscina de Siloé ficará completamente exposta através de uma escavação arqueológica oficial. Inicialmente, os visitantes poderão observar as escavações em andamento e, no futuro, a piscina será acessível aos turistas. Fará parte de uma rota que começará no ponto mais ao sul da cidade de Davi e terminará na Muralha Ocidental. Este projeto de escavação está localizado no Parque Nacional das Muralhas de Jerusalém e é patrocinado pela Fundação Cidade de Davi. Esta fundação apoia diversas atividades, como a educação, o turismo, as expedições arqueológicas e a aquisição de terrenos em Jerusalém Leste. O objetivo é estabelecer uma presença judaica em uma área hoje habitada predominantemente por palestinos. Rotas históricas desde a fonte de Gijom até a cidade de Davi. A origem do tanque de Siloé remonta à fonte sagrada de Gijom, que servia como a principal fonte de água de Jerusalém. O rei Ezequias tomou medidas para proteger o abastecimento de água da cidade e iniciou a construção do túnel de Ezequias. Esse túnel redirecionou as águas da fonte de Gijom para o extremo sudoeste da cidade de Davi, garantindo um fornecimento de água constante e estável para os habitantes da cidade. A exploração da caverna cananeia, uma maravilha arqueológica.
no coração de Jerusalém. Revela um túnel serpenteante que conectava a fonte de Gijom com a extremidade sul da célebre piscina de Siloé. Construído durante a Idade do Bronze Médio, esse túnel mostra as incríveis conquistas da engenharia da antiguidade e inspira admiração pela determinação e força de nossos antepassados. O túnel Cananéia é um testemunho de suas notáveis habilidades em construção e infraestrutura. No ano 29 DC, Jesus teve um encontro importante em Jerusalém, onde teve uma conversa profunda com os fariseus. Durante esse encontro, ele se deparou com um homem cego de nascença. Exibindo suas habilidades milagrosas de cura, Jesus ordenou ao homem que se lavasse no tanque de Siloé. Este notável acontecimento está relacionado à vida de Jesus. Tratado no capítulo 9 do livro de João, marcou um momento de mudança na vida do homem que foi curado. A caverna cananeia, um complexo sistema de túneis, servia como uma rede de distribuição de água para as férteis fazendas do Vale do Cedro. Os estudiosos debatem a época exata de sua construção, mas a maioria concorda que remonta ao grande período cananeu. O engenhoso design do túnel, com aberturas estrategicamente posicionadas, facilitou uma distribuição eficaz da água para a agricultura. É um testemunho das avançadas técnicas de gestão da água da civilização antiga. Além disso, o meticuloso esculpido do túnel cananeu em rocha sólida demonstra um notável nível de planejamento e habilidade de engenharia. A construção deliberada do túnel, que direcionava a água da fonte de Gijom para irrigar os campos, destaca o profundo conhecimento dos recursos hídricos e o compromisso inabalável com a agricultura que as sociedades antigas demonstravam. O túnel de Ezequias, construído posteriormente para melhorar os sistemas hídricos, representa uma adaptação à evolução das necessidades. Por outro lado, a caverna cananeia, provavelmente anterior ao túnel de Ezequias, demonstra os primeiros conhecimentos sobre a gestão da água. Juntas, lançam luz sobre uma época anterior às fortificações de Jerusalém, oferecendo uma visão das capacidades de engenharia das sociedades antigas. Por meio de um cuidadoso exame e escavação ao redor do túnel cananeu, os arqueólogos descobriram fragmentos de cerâmica e artefatos que datam da Idade do Bronze Médio. Essas descobertas validam o uso extensivo e precoce da construção de um novo túnel próspero do túnel durante essa notável época, proporcionando valiosos vislumbres da vida cotidiana e das conquistas das civilizações antigas. Em 2005, o redescobrimento da piscina de Siloé aconteceu durante uma escavação. A escavação de esgoto no outono de 2004, realizada por trabalhadores da Fundação Oreja de David, seguindo as instruções dos arqueólogos Eli Shukron e Ori Orbash, da Autoridade de Parques e Natureza de Israel, desenterraram alguns degraus de pedra que pareciam pertencer ao período do Segundo Templo. Outras escavações lideradas por Eli Shukri e Hani Raish, em colaboração com a Autoridade de Antiguidades de Israel, confirmaram essa hipótese. A descoberta foi anunciada em 9 de agosto de 2005 e gerou grande interesse na mídia internacional. As escavações revelaram que a piscina tinha 69 metros de largura e que havia degraus em pelo menos 3 de seus lados. No entanto, uma parte da piscina permaneceu sem escavação por quase 2 décadas. Devido ao fato de que o terreno acima era propriedade de uma igreja ortodoxa grega, próxima, e servia como pomar, conhecido como Jardim do Rei. Como é mencionado em Neemias 315, pois os arqueólogos Eli Shukron e Roni Raish expressaram sua certeza sobre a descoberta da piscina de Siloé. Shukron declarou, no momento em que revelamos e descobrimos isso, há 4 meses. Estávamos 100% certos de que era a piscina de Siloé. Estabeleceram uma conexão entre a piscina de Siloé e o Monte do Templo, ressaltando uma compreensão mais clara de todo o sistema. A escavação revelou um canal ativo que ainda leva água
para essa piscina de 50 metros, com 10 metros já escavados. A certeza da descoberta é respaldada pelos registros históricos que indicam a localização aproximada da piscina, que coincide com o local escavado. A descoberta de cerâmica, garrafa de pedra, rolha e moedas bíblicas, datando de 50 a.C., reforçou a confiança na identificação da piscina de Siloé. A piscina de Siloé, não perfeitamente retangular, é trapezoidal. AC. Reforçou ainda mais a confiança deles na identificação da piscina de Siloé. A piscina de Siloé, embora não seja perfeitamente retangular, tem um formato trapezoidal liso. Apresenta 3 grupos de 5 degraus, 2 dos quais levam a uma plataforma antes de chegar ao fundo. Alguns sugerem que esses degraus foram projetados para se adaptar aos diferentes níveis de água. Originalmente, a piscina era rebocada por baixo para reter a água, embora haja indícios que sugerem uma versão anterior. No reboco foram encontradas moedas revestidas de pedra do reinado de Alexandre Janeu. Isso permite afirmar a data mais antiga de construção ou reconstrução da piscina. Anteriormente, outra piscina da época bizantina foi confundida com a de Siloé. Ambas se enchiam a partir da fonte de Gion, mas o caminho da água até a piscina recém-descoberta ainda é um mistério. O arqueólogo Shukron apontou que ainda não foi descoberto como a água chegou à piscina recém-descoberta. Destacou a presença do túnel de Ezequias e da piscina, mas mencionou que são necessárias mais escavações para descobrir as respostas. Em 2023, a parte não escavada. Até então, foi descoberto graças às escavações lideradas por Nahshon Santon, da Autoridade de Antiguidades de Israel. Na recente descoberta, em uma entrevista com o time, o erudito do Novo Testamento, James Charles Vort, do Seminário Teológico de Princeton, apontou que os estudiosos disseram que não havia uma piscina de água no templo de Siloé e que João estava usando um conceito religioso. A recente descoberta revelou que o tanque de água doce era utilizado pelos visitantes de Jerusalém para purificação ritual. Antes de entrar no templo, ele era maior do que se pensava inicialmente. Medindo 225 pés de comprimento, tinha 3 degraus em 3 lados que facilitavam o acesso. Sif Orenstein, diretor de Assuntos Internacionais da Fundação Cidade de Davi, destacou a importância das escavações em andamento. Na Cidade de Davi, o lugar histórico da Jerusalém bíblica, afirmou que as escavações que estão sendo realizadas na Cidade de Davi, o lugar histórico da Jerusalém bíblica, especialmente no tanque de Siloé e na rota de peregrinação, constituem uma das maiores afirmações desse patrimônio e do vínculo milenar de judeus e cristãos com Jerusalém. Não é simplesmente uma questão de fé, mas de fato, destacou Cel Orenstein, referindo-se à importância do tanque de Siloé. Em seu apogeu, esse tanque cobria mais de 125 acres, fornecendo água corrente para a cidade de Davi, segundo o Evangelho. Segundo João, foi também lá que Jesus devolveu a visão a um cego, o que aumenta sua importância religiosa. Orenstein destacou que não existe um trecho de meio quilômetro mais significativo para tantas pessoas do que aquele que reafirma a herança bíblica de Jerusalém. Essa afirmação se sustenta não apenas como uma questão de fé, mas também como um fato comprovável. Destacou a importância de explorar o patrimônio histórico e a antiguidade, especialmente em um momento em que a autenticidade do legado bíblico está sendo questionada, tanto para judeus quanto para cristãos. Em Jerusalém, disse ele, pode-se ver, tocar e caminhar sobre provas tangíveis de que nossa herança se estende por milhares de anos. Isso não é apenas uma questão de crença, mas um fato histórico palpável que foi desenterrado na cidade de Davi. Orenstein concluiu apontando que a totalidade da piscina ainda não foi descoberta, devido a outras estruturas antigas que existem sobre o local. É provável que isso se deva ao fato de que o tanque era utilizado para a limpeza cerimonial.
o que poderia explicar por que Jesus decidiu curar o cego ali. Como a cegueira ou o defeito do homem o impediam de entrar no templo, sua cura e limpeza cerimonial lhe permitiram ter acesso a ele. Em 2004, enquanto a Companhia de Águas Agijan realizava obras de infraestrutura, alguns degraus da piscina foram descobertos. Isso levou a Autoridade de Antiguidades de Israel a realizar uma escavação sistemática dirigida pelos professores Roni Reich e Eli Shukron. Durante essa escavação, foram descobertos o perímetro norte e uma pequena parte do perímetro leste da piscina de Siloé. O perímetro da piscina era construído com uma série de degraus que permitiam aos banhistas sentar e se mergulhar nas águas. A piscina de Siloé passou por várias etapas de desenvolvimento, alcançando seu auge, com um tamanho aproximado de 5 dunas. 1.140 hectares, adornados com lajes impressionantes. A escavação, que está sendo realizada pela Autoridade de Antiguidades de Israel, marca a primeira vez na história moderna que a piscina de Siloé ficará totalmente descoberta por meio de uma escavação arqueológica oficial. Inicialmente, os visitantes terão a oportunidade de presenciar as escavações arqueológicas em andamento. Posteriormente, nos próximos meses, está prevista a abertura da piscina de Siloé ao acesso turístico. Como parte de um roteiro que começará do ponto mais ao sul da cidade de Davi e terminará aos pés da muralha ocidental. No entanto, ainda é incerto se a piscina de Siloé será finalmente acessível ao público. O que eles encontraram durante a escavação? A piscina mencionada por João em seu evangelho passou por múltiplas reconstruções ao longo da história. Os romanos demoliram a segunda versão da piscina durante seu ataque a Jerusalém no ano 70 D.C., coincidindo com a destruição do templo. Durante as escavações no local, os arqueólogos descobriram 4 moedas incrustadas no gesso que cobria os degraus da piscina. Essas moedas, nas quais aparece a efígie do rei judeu Alexandre Jânio, sugerem que a piscina foi reconstruída durante seu reinado, entre os anos 103 e 76 AC. Além disso, foi encontrado um monte de moedas que datam de 66 a 60 D.C., o que indica o período logo antes de os romanos destruírem a piscina. Após a destruição da segunda piscina, uma terceira foi construída entre 400 e 460, 960, depois de Cristo, D.C., situada a cerca de 200 metros da piscina original, mencionada na época de Jesus. Essa descoberta lança luz sobre a precisão histórica do relato de João, que antes era considerado puramente teológico. Curiosamente, o Evangelho de João menciona outra piscina, o que aumenta a complexidade histórica revelada pelas descobertas arqueológicas. Recentemente, os arqueólogos descobriram um conjunto adicional de 8 degraus que levam à piscina de Siloé, revelando mais sobre a grandiosidade deste antigo lugar. Esse tanque, do tamanho estimado de 2 piscinas olímpicas, teve uma grande importância para milhões de peregrinos judeus durante o período do Segundo Templo. Naquela época, os peregrinos que visitavam Jerusalém se purificavam na piscina antes de iniciar a viagem ao Monte do Templo. Pela via da peregrinação, a principal via da cidade que levava diretamente ao templo. A piscina, renovada e ampliada durante esse período, alcançou seu maior tamanho, cerca de 46 hectares. Steve Orenstein, diretor de Assuntos Internacionais da Fundação Cidade de Davi, expressou seu entusiasmo pela importância mundial da descoberta, destacando seu impacto em bilhões de pessoas. A expectativa em torno do sítio aumentou durante o verão. À medida que eram realizadas escavações minuciosas, apareceu um novo conjunto de escadas, o que aumentou a mística e a importância histórica das piscinas.
Comparando fotos tiradas em maio e 3 meses depois, dá para ver o surgimento das escadas recém-descobertas, etiquetadas como a P e C, que marcam outro marco nos esforços de escavação em andamento. Conexões bíblicas. A piscina de Siloé, mencionada no Evangelho de São João, gera intensos debates entre os crentes. Para os cristãos, encontrar uma correspondência arqueológica com a piscina bíblica é profundamente reconfortante, já que afirma sua crença nos eventos milagrosos e vincula a fé com a autenticidade histórica. A descoberta da piscina de Siloé em 2004 alimentou a especulação, potencialmente validando os relatos bíblicos como historicamente precisos. Os cristãos encontram provas substanciais na semelhança entre o sítio arqueológico e a narrativa bíblica, o que consolida sua fé nos eventos milagrosos. No entanto, os céticos apresentam argumentos contrários, enfatizando o pensamento crítico e alertando contra a aceitação de todos os aspectos da história bíblica como verdade literal. Eles argumentam que a existência da piscina de Siloé não prova automaticamente que houve fatos sobrenaturais na Bíblia e promovem um espaço de contemplação onde coexistem a fé e o ceticismo. Para os crentes, o tanque de Siloé é uma prova convincente do poder divino de Jesus. A cura de um cego neste lugar sagrado é considerada um testemunho das extraordinárias habilidades de Jesus, que serve como um lembrete das maravilhas de sua vida e fortalece a fé. A exploração de outros tanques de Jerusalém, como o de Betesda, revela sua importância nos relatos bíblicos relacionados a curas milagrosas. Essas piscinas ressaltam o poder ilimitado de Jesus para curar tanto fisicamente quanto espiritualmente. Dores espirituais, mostrando sua compaixão e enfatizando a profundidade das verdades espirituais. O milagre de Jesus no tanque de Siloé. Durante a época de Jesus, o tanque de Siloé era um lugar lindo, adornado com finos paralelepípedos que servia como banho ritual. O Migbé para numerosos peregrinos que se dirigiam ao templo através do caminho dos peregrinos, na cidade de Davi. Este lugar tem uma grande importância como cenário de um notável milagre realizado por Jesus. Segundo o que relata o apóstolo João em João 9, Jesus se encontrou com um homem cego de nascença, e seus discípulos perguntaram a ele qual era a causa da cegueira. Jesus esclareceu que nem o homem nem seus pais haviam pecado, mas que as obras de Deus se manifestariam através dele. Para demonstrar essa intervenção divina, Jesus preparou o barro com sua saliva. Ele aplicou nos olhos do homem e ordenou que ele se lavasse no tanque de Siloé, que se traduz como um cheiro. Seguindo as instruções de Jesus, o homem se lavou no tanque e recuperou milagrosamente a visão. Esse acontecimento evidencia o poder transformador de Jesus e ressalta seu papel como a luz do mundo. Como mencionado no Evangelho de João, a água é um símbolo da conexão do batismo na crença cristã. A água encerra um símbolo significativo de limpeza e renovação, representando o renascimento espiritual. Nesse marco teológico, o tanque de Siloé encarna o conceito de batismo, um ritual sagrado que significa a purificação dos crentes do pecado e sua transição para uma nova vida espiritual. Integrada em numerosos relatos bíblicos, a piscina de Siloé tem uma profunda importância na tradição cristã. Os peregrinos viajam a este lugar venerado em busca de verdades históricas e iluminação espiritual. As águas do tanque servem como uma conexão tangível com feitos milagrosos, fomentando um profundo sentimento de fé entre os crentes. Longe de ser apenas uma relíquia do passado, a piscina de Siloé é um eixo espiritual central do cristianismo. Venerada por sua associação com curações milagrosas, é um componente indispensável da fé cristã. Enquanto os céticos exigem provas tangíveis, os crentes tiram forças de sua fé inabalável. O
O tanque de Siloé é um testemunho vivo que simboliza a presença de Deus e a convicção duradoura do crente. Fomenta a contemplação dos mistérios profundos e ressalta o impacto transformador dos encontros espirituais. O significado da piscina de Siloé vai além de seus aspectos históricos e práticos, pois oferece aos crentes uma profunda conexão com antigas tradições e narrativas sagradas. Serve como um vínculo tangível com as histórias registradas nos textos religiosos, iluminando a riqueza da fé e da religião. E o patrimônio espiritual, ancestral. O testemunho da inscrição. A antiga inscrição perto da piscina de Siloé é um tributo à determinação e à força de nossos antepassados. Mostra com orgulho suas impressionantes habilidades de construção, dando uma ideia das técnicas de construção da sua época. Vamos voltar ao ano 29, quando Jesus chegou a Jerusalém. Trocando uma conversa apaixonada com os fariseus, Jesus se deparou com um cego de nascença. Demonstrando sua capacidade milagrosa, Jesus aplicou argila nos olhos do homem e disse para ele se lavar no tanque de Siloé. Isso levou à incrível restauração da visão do homem. Um momento muito apreciado pelos crentes. A caverna cananeia, impressionante maravilha arqueológica de Jerusalém, serpenteia pela cidade. Se conecta com a fonte de Gion no extremo sul e termina no famoso tanque de Siloé. Este antigo túnel, que servia como um sistema de irrigação crucial para as exuberantes fazendas do Vale do Cedro, tem fascinado os estudiosos por suas características interessantes. Os mistérios que cercam o tanque de Siloé levam os exploradores a uma viagem cativante através da história, da religião e das conquistas humanas. Esta emocionante expedição revela as enigmáticas histórias de milagres, tradições e a incrível força de nossos antepassados. A religião e as conquistas humanas. Esta emocionante expedição revela as histórias enigmáticas de milagres, tradições e a incrível força dos nossos antepassados. A meticulosa escultura desta antiga maravilha da engenharia, feita a partir de rocha sólida, continua a impressionar. Com seu nível de planejamento e habilidade construtiva, o que você acha da recente descoberta na piscina de Siloé? Comente abaixo e se inscreva para saber mais.